Olá, recebemos hoje, na série de entrevistas que comemora os 50 anos da revista Exame, o cientista político e sociólogo Bolívar Lamonnier, uma das cabeças mais brilhantes do Brasil, analista da nossa cena política e que acaba de lançar um livro muito interessante, Liberais e Antiliberais. Tudo bem, Bolívar? Tudo bem, André. É um prazer participar aqui dos 50 anos do Exame. Prazer estar com vocês. Explica pra gente, qual que foi a ideia por trás do livro? Liberais e antiliberais. No fundo é muito simples. Quer dizer, os historiadores e sociólogos, em geral, contam a história do século XX como uma luta de direita e esquerda. É como se houvesse fascismo e comunismo. E o liberalismo, que é a maior parte do mundo, né? O maior número de países, a história talvez mais importante, fica de lado. É como se fosse uma coisa fadada a desaparecer, enquanto fascismo e comunismo seriam forças ascendentes. Ora, olhar o século XX dessa maneira é um disparate, né? Então eu resolvi contar trazendo o terceiro ator. Quer dizer, existe o liberalismo e existem os antiliberalismos, que são o fascismo e o comunismo. É legítimo juntar fascismo e comunismo no mesmo saco? Eu digo, ambos são contra a democracia representativa, são contra as liberdades, são contra os mercados, são contra o indivíduo autônomo na sociedade, são muito semelhantes, diferem no nível abstrato dos fundamentos filosóficos últimos, que nunca tiveram grande importância também na vida prática, né, dos regimes. E por que como você explica que o comunismo, o socialismo, acabaram historicamente tendo uma apreciação muito mais positiva do que o fascismo, que é uma unanimidade, né? Ninguém se diz fascista alegremente, mas muita gente até hoje, enfim, existe partido comunista em vários lugares do mundo e tal. Por que historicamente sobreviveu uma visão mais positiva? Bom, em primeiro lugar, o fascismo derrotado na Segunda Guerra Mundial acabou como um movimento político organizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Em segundo lugar, o comunismo, bem ou mal, com todas as ressalvas, ele falava em justiça, quer dizer, ele apela para o lado emocional, romântico, altruísta das pessoas. Ele tem um fundamento filosófico 50 vezes mais importante do que o fascismo, né? Há o que ler quando se fala em comunismo. O fascismo não há quase nada para ler. A figura do Mussolini, do Hitler e o resto não interessa. E, em terceiro lugar, o comunismo, implantou-se em um grande número de países, né? Gerou pelo menos duas superpotências, a União Soviética e a China. Então é natural que o comunismo tenha ficado na memória histórica como uma coisa importante, até hoje seja objeto de discussão, e é justo que seja. O comunismo ainda hoje, essa China que a gente vê aí, tem alguma força, ainda tem alguma importância? Ou a China já não tem mais nada de comunista e nenhum outro país relevante ainda se diz comunista? Eu acho que alguns países, a China, Cuba e tal, que se dizem comunistas até hoje, são dirigidos por partidos comunistas, mas perdeu o atrativo intelectual, né? Quer dizer, em cada país do Ocidente é uma meia dúzia de gatos pingados, uma pequena franja intelectual aí no meio universitário, que ficam ainda pensando nessa utopia do comunismo. Mas não tem o atrativo que teve entre as duas guerras, no caso do fascismo, e após a Segunda Guerra, no caso do comunismo. Isso é absolutamente inegável, né? Você veja que até por volta de 1970, cada livro sobre marxismo que saía lá na França, nós íamos correndo para a livraria para comprar. Aquilo era um objeto de reflexão. Hoje, realmente, não há mais atrativo nenhum. Agora, isso não quer dizer, e aí está o motivo do meu livro, não quer dizer que as pessoas tenham se esclarecido a respeito dos fundamentos do liberalismo, né? As pessoas têm aquela ideia de que liberalismo é o Estado ausente, é o Estado gendarme, né? É o Estado que contra a redução das desigualdades. Quer dizer, uma bobajada do século XIX que, infelizmente, sobrevive. As pessoas, em geral, não procuram estudar com seriedade os fundamentos filosóficos, né, do liberalismo político e, portanto, da democracia, e tampouco do liberalismo econômico, e assim um pouco mais estudado, porque os economistas tratam disso. Mas ainda assim é surpreendente, muitas pessoas se surpreendem quando vão para o Adam Smith, para suas leituras, e veem que ele tem muito pouco daquele estereótipo do laissez-faire, de toda aquela, quer dizer, uma visão
talvez muito mais humanista do que muita gente acredita ser sim. o liberalismo econômico extremo. Sem a menor dúvida. Quer dizer, num país como o Brasil, a maioria das pessoas que tomou conhecimento por alto da história do liberalismo tomou conhecimento através de escritores fascistas ou assemelhados ao fascismo. É preciso sempre ressaltar que o Brasil resulta de 3 correntes intelectuais, 4, muito poderosas. A primeira é o liberalismo, que vem da independência. Em segundo lugar, o pensamento extremamente conservador, estatizante, que vem de Portugal, que vem da Península Ibérica, estudado pelo Raimundo Faoro, entre outros. Agora, na primeira metade do século XX, aí que está o ponto que muita gente não presta atenção, nós tivemos um afluxo muito grande de influências proto-fascistas. Quer dizer, o fascismo, antes de chegar ao poder, tinha uma grande produção intelectual na Itália, na Espanha, absorvendo muito do pensamento alemão, e isso teve uma influência muito grande no Brasil. Isso chegou muito, por exemplo, através da cadeira de teoria do Estado nas faculdades de Direito. A influência disso foi muito maior do que as pessoas possam imaginar. Aí, depois da Segunda Guerra, nós tivemos uma amálgama do marxismo com o nacionalismo. Esta foi a principal influência na minha geração, talvez na sua, após a Segunda Guerra Mundial. Isso está aí até hoje, né? E qual que é o debate hoje? Você acha que essa dicotomia liberais, antiliberais, ainda é uma coisa importante para a gente entender o Brasil de hoje? Para mim é a mais importante, né? É a mais importante. Primeiro nós temos que entender que a democracia pode-se dizer que está em crise no momento, que é imperfeito, pode dizer o que quiser, mas é o nosso destino, entende? Você não consegue, em hipótese alguma, colocar um regime autoritário estável e duradouro numa sociedade já muito plural, né? Que já tem uma longa tradição de liberdade, até um pouco iconoclasta, como é o Brasil. Você não consegue. Você pode tentar, vai usar muita violência e vai dar errado, né? Vide Venezuela e outros. Na economia, é parecido. Quer dizer, nós temos que reformar o Estado patrimonialista, né, a noção nacionalista, estatizante, que herdamos lá dos anos 50. Isso vem de um jeito ou de outro, vem pela força das coisas, né? Nós estamos aí discutindo imposto sindical, né? É uma excrescência, um disparate, alguém defender um negócio desse. Entende? Arrancar a força do bolso dos assalariados um dia de trabalho para sustentar sindicatos que, em 95% dos casos, são de fachada, né? Uma casta de pelegos vive às custas de um imposto, de uma contribuição cobrada à força das pessoas, imposta, por isso que chama imposto, né? Então, veja, o indivíduo, o cidadão, pode não gostar de um sindicato, pode até detestá-lo, pode discordar de tudo que ele faz, mas tem que contribuir para a sustentação dele. Então, isso não tem o menor cabimento. Discutir reforma da Previdência. Olha, a população brasileira envelheceu, né? Menos gente nascendo e quem está vivo morrendo mais tarde. Então, se você quer a sua aposentadoria garantida até o fim da sua vida, você tem que trabalhar mais alguns anos. Isso é o óbvio ululante. Então, o que você tem que discutir? Você tem que fazer o ajuste fino das regras de transição, né? Para isso, o Congresso Nacional é o foro adequado. Você acha que ainda falta no Brasil um espírito democrático no sentido de respeito ao outro, respeito às diferenças? Porque isso é uma coisa que tem sido muito dita sobre o momento atual. Quer dizer, vivemos uma era de extremos, em que as pessoas vão se fechando no seu próprio grupo, todo mundo pensa igual, e o outro a gente simplesmente não aceita. Na minha visão, eu acho que você tem os dois processos, os dois movimentos caminhando ao mesmo tempo. Porque, de um lado, há cada vez mais esse respeito, né, essa ética democrática. Por outro lado, desde 2, 3 décadas atrás, surgiu no Brasil um movimento, vamos dizer assim, um setor político, cujo epicentro é o PT, mas não só o PT, CUT, etc., que não se compreendem direito, né? Eles não sabem direito o que pensam. Eles acham que são marxistas. Não, eles não são nada disso, eles são anarcossindicalistas. Entende? Eles pensam de acordo com aquele autor francês, o Georges Sorel, das Reflexões sobre a Violência. Quer dizer, a violência nas ruas, a greve violenta, como uma forma de educar a burguesia, uma pedagogia para o capitalismo. Isso é o que eles pensam, na verdade.
Em qualquer outro ponto, eles não se parecem nem com o marxismo, nem com o liberalismo econômico, nem com coisa alguma. Não há pensamento nenhum. O Lula representa alguma ideologia? Óbvio que não, ele é um sabe, ele quer exercer o poder, ele é popular, ele é carismático. Tanto poderia ser nesse formato ou em qualquer outro. Né? Quer dizer, o PT e esse agrupamento que eu estou falando não percebe que se tornaram anarco-sindicalistas e com isso estão resvalando visivelmente para a violência. Estão radicalizando a sociedade cada vez mais. Tornaram a sociedade extremamente rancorosa. O Brasil nunca foi uma sociedade dividida, ressentida, áspera e amarga como é hoje, por causa desse glissement, dessa derrapagem para a violência deste setor político. Mas não tem do outro lado também um fenômeno parecido? Muito menos. Quer dizer, a direita também não está radicalizando? Está surgindo agora, não, direita no sentido antigo da palavra, está surgindo aí o Bolsonaro, que é um gato pingado. Né? Você não tem mais uma direita como você tinha nos anos 50. Nos anos 50, por causa da Guerra Fria, você tinha advogados de grande prestígio, de grande seriedade, com posições extremamente radicais, porque eram anticomunistas, assustados com a Revolução Cubana e com a Guerra Fria. Então nós tivemos, naquela época, uma direita e uma esquerda bem caracterizadas. O interchoque dessas duas forças levou ao golpe de 64. Hoje, desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, eu acho que direita, naquele sentido específico, nós não temos. Está começando a surgir agora. Bolsonaro é o mais citado, é uma espécie de símbolo, né? Eu diria que é um gato pingado, por causa da insegurança das pessoas, da questão da criminalidade, né? E por causa e como reação ao PT e à CUT e adjacências. Ele teria viabilidade numa eleição em 2018 ou é um fenômeno que vai desaparecer como surgiu? Por enquanto eu não acredito, mas quem sou eu para tentar adivinhar, né? Vai que tem. Eu acho que não, sabe? Porque ele tem um pensamento extremado e não é uma pessoa com bases estruturadas na sociedade. Quer dizer, ele não tem uma aceitabilidade na classe média, no empresariado, entre os profissionais. Ele é visto como um atrabiliário, né? Como um sujeito de opiniões muito violentas. Então eu acho que ele pode chegar aí a 10%, 15% dos votos, mas não creio que vá ao segundo turno. Bolívar, fala um pouco então, já que estamos falando de eleição, de PT e PSDB. Como que esses dois partidos vão enfrentar a eleição do ano que vem? Bom, aí nós temos várias incógnitas, não é? O PT, nós temos o problema do Lula, o que vai acontecer com ele na área judicial, né? Vamos supor que ele estará elegível e concorra. Será um candidato muito forte, seguramente irá ao segundo turno, né? É uma hipótese que eu particularmente temo, né? Porque o Lula, seja lá o que for que passe na cabeça dele, na cabeça do investidor, principalmente estrangeiro, a volta dele significa mais 5, 10 anos de paralisia. Eu não vou botar meu dinheiro num país que tem o Lula como presidente. Isso é um fato da realidade, né? Não importa se o Lula vai escrever outra carta aos brasileiros, o que ele diga, porque o empresário é um animal, é um bicho treinado para ver as coisas de uma outra forma, né? Agora, contra o Lula, supondo que ele é candidato, o PSDB está aí com 3 ou 4 nomes citados na Lava Jato. Isso tem que passar pela peneira, tem que ver quem sobrou, e depois que a gente souber, eu espero que todos sobrem, mas vendo quem sobrou, vamos ver quem tem capacidade de comunicação com o público, quem tem porosidade, né? Neste momento, eu diria que parece ser o Alckmin, né? Mas porque o Oeste está na muda, o Serra está um pouco fora também. Agora, é difícil dizer nesse momento. E o Dória, ele não surge como uma novidade? Eu acho que ele está sendo visto assim. As pessoas estão discutindo o nome do Dória nessa perspectiva, mas eu não acredito que o Dória esteja se vendo dessa maneira. Entende? Eu acho que está sendo, talvez, puxado para este papel. Mas eu vejo o Dória como um sujeito muito consciente de que ele acaba de ser eleito prefeito, ele quer fazer uma boa gestão, é o primeiro cargo público que ele exerce, ele não vai sair daqui e pular para uma campanha presidencial, não é? Agora, eu acho que há outros nomes por aí, não sei, vamos deixar passar um pouco mais. Falando em outros nomes, a gente ouve muito também falar sobre a possibilidade de um outsider, que seria esse um fenômeno atual, que iria ao encontro da demanda do eleitorado. O eleitorado está cansado do político tradicional. Isso é um risco para a democracia brasileira? Depende de quem é o outsider, né? Eu acho que o candidato a esse papel, no momento, é o próprio Dória. Quer dizer, o candidato, não que ele se candidato, mas o retrato falado é o Dória.
não creio que o Dória seja uma ameaça à democracia. Ela pode ser outro, né? Tivemos o Collor em 89. Eu não vejo muito isso, não, sabe? Eu acho que a eleição, não, embora a sociedade esteja hostilizando muito os políticos, com toda razão, eu não acredito que a eleição vá por este caminho. Eu acho que no frigir dos ovos você vai ter as candidaturas previsíveis do PSDB, do PT, do PMDB, etc., né? O Ciro Gomes poderia ser um outsider, no caso, um antidória. Mas eu também não acredito que o Ciro Gomes, assim como o Bolsonaro, tenha raízes profundas na sociedade, principalmente no Centro-Sul, para querer vencer uma eleição majoritária. Marina Silva. Não acredito. Eu creio que ela gastou o cartucho dela nas eleições passadas. Ela não me parece ter dito a que veio, né? Não me parece também ter essas raízes a que eu me refiro. É uma pessoa idealista, um pouco utópica, né? que um certo segmento da sociedade, 10%, 15%, vê com simpatia, porque ela parece ser diferente de tudo que está aí. Uhum. Mas isso não a torna uma candidata capaz de ir ao segundo turno. Sobre Lava Jato, que é um fenômeno transformador da política brasileira, qual que é o seu balanço disso daí? A gente tem na cabeça sempre a comparação com a Itália, em que a Operação Mãos Limpas teve também um momento fulminante, espetacular. Depois um refluxo. E um refluxo que terminou no Berlusconi, terminou muito mal. Hoje o balanço que se faz é de um processo que foi ruim, de certa forma, para a Itália. Dá para fazer um paralelo? Olha, eu não vejo de maneira negativa, sabe? Eu acho que Lava Jato sofreu um retrocesso, ser impedida de prosseguir, seria muito ruim para o Brasil. Isto por várias razões, a mais importante delas sendo que nenhum brasileiro, disso eu tenho certeza, nenhum cidadão jamais imaginou o volume da corrupção em que nós estávamos sentados. Ninguém poderia imaginar quanto roubava na Petrobras, por exemplo, né? Então, quando a Lava Jato surgiu, e surgiu com o Sérgio Moro, um sujeito enérgico, de coragem, isso foi recebido de maneira positiva, né? Brasileiros, em média, em sua maioria, veem esse fenômeno de maneira positiva. E ai de quem tente reverter esse processo. Eu acho que será identificado como membro de uma quadrilha, inevitavelmente. Porque nós vimos as quadrilhas em ação, né? Nós vimos as empreiteiras, o que elas aprontaram no Brasil. Uma empresa apenas botou todos os partidos políticos no bolso. A verdade é essa. Então, eu não sou idealista em política, eu não estou dizendo que o paraíso na Terra vai surgir desse processo, mas que tem que reduzir drasticamente o volume dessa corrupção, tem, é lógico. Isso aí passa pela operação judicial em si e passa pelas famosas reformas políticas, né, que nós vivemos discutindo e não chegamos a lugar nenhum. Temos alguma esperança de uma reforma política que dê um salto qualitativo no nosso jeito de fazer política? Eu penso que alguma reforminha vai acontecer. Agora, uma reforma que de fato modifique a espinha dorsal do sistema, eu acho que não está à vista. Para mim, bastavam duas medidas. Um regime parlamentarista e uma medida drástica contra a proliferação de partidos. Que medida seria essa? Não adianta a cláusula de barreira. Não adianta. Não adianta. Não adianta você, com uma mão, acenar com a cláusula de barreira e na outra você mostra o fundo partidário. O fundo partidário é suculento. Todo mundo quer fazer um partido para morder o fundo partidário. Entende? É como mostrar uma cenoura na mão e um porrete na outra. Entende? É evidente que, enquanto houver esse fundo, que é um verdadeiro escândalo, né? Assim como o imposto sindical é um escândalo na área sindical, é lógico que nós vamos ter uma proliferação desordenada de partidos, em sua imensa maioria, fajutos, porque todo mundo quer abocanhar uma parte. Em cima dessas duas providências, se tivéssemos um voto distrital, eu já agradeceria a Deus. Mas é muito para o caminhãozinho brasileiro, né? Acho que o parlamentarismo foi derrotado, né, no Brasil. Foi. Mas eu não acho que... Primeiro, eu não acredito em plebiscito, entendeu? Eu acho que as democracias têm um foro próprio para reformas, que é o legislativo, né? O parlamentarismo é uma coisa complexa demais para você submeter a um plebiscito. Pode ser, talvez, um referendo, né? Você primeiro aprova uma coisa, depois você pergunta. Mesmo isso eu duvido. Mas eu acho que a argumentação
a maneira de vender o produto tem que ser muito mais séria, muito mais coerente do que tivemos em 93, com a monarquia no meio, etc. Imagine se o Temer, que aliás vai bem, passou já várias medidas importantes, imagine se ele tivesse a possibilidade de chegar, olha, essas reformas aqui são uma questão de confiança. Entende? Ou vocês aprovam, ou eu peço ao chefe de Estado, ao presidente, com menos poder, para antecipar a eleição e vocês vão para as urnas. Entende? Pronto, eu acho que o carro andava. O que trava o andamento do carro é não existir no nosso sistema o voto de confiança. Ele poderia existir mesmo no regime presidencial, mas nós não temos essa figura. As pessoas fogem disso como o diabo da cruz, dizendo que isso é parlamentarismo e tal. Fogem com base na velha mania populista. Eles querem imaginar que o presidente, o chefe do país, é uma espécie de todo-poderoso, né? Que sem ele o país se desagrega. Eu conheci tempos atrás um presidente peruano, cujo nome agora me falta, conversando com ele num lugar qualquer do mundo, ele me dizia assim, no Peru não pode haver parlamentarismo porque o nosso país descende de Tupac Amaru, que é o índio do século XVI, que encarnava a força, o poder para os peruanos. Todos eles têm no subconsciente a imagem daquele índio, daquele chefe poderoso. Então nós não podemos... Que é o presidente. Que é o presidente. Isso evidentemente é uma mentira, né? A qualquer momento alguém inventa que há no subconsciente coletivo uma imagem qualquer, vai para a televisão, vende isso, e as pessoas acreditam. É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas tenho medo. Porque nós temos que discutir as coisas com um pouco de calma e seriedade. Então, este é um entrave, entende? Bolívar, somando tudo que a gente falou aqui, quer dizer, uma série de avanços, coisas boas que aconteceram na democracia, mas agora a gente falou também de vários problemas que ficaram. Olhando para frente, você é otimista com o nosso futuro do ponto de vista da política, da democracia? A médio prazo, vamos dizer, 10 anos sou, mas a curto não. A curto não, porque eu acho que nós temos eleições em 18 e eu tenho muito medo de que uma chapa Lula-Ciro, ou Ciro-Lula, ou qualquer, será vista com temor pelos investidores estrangeiros. Nós precisamos de bilhões e mais bilhões para a infraestrutura. E ninguém no mundo financeiro é tatu. Entende? Ninguém põe bilhões de dólares num país que tem uma recidiva populista, que acabou de passar por 3 anos de recessão por causa do populismo, né? Que perdeu 9% da renda por habitante nesse período por causa de medidas estapafúrdias de um governo populista. Ninguém no mundo é desinformado sobre isso. Então, se houver a perspectiva, nós vamos ter alta probabilidade de Lula, Ciro Gomes ou alguém parecido em 18, os investimentos vão ficar em compasso de espera. Bom, isso é desastroso. Você ficar mais 3, 4, 5 anos com os investimentos em compasso de espera, é evidente que os nossos 14 milhões de desempregados podem se preparar para mais 5, 6, 7 anos de mais desemprego. Isso é o óbvio ululante, não há o que discutir. Então, eu, no curto prazo, não sou otimista. E por que no médio prazo você é? Bom, porque uma hora, primeiro, porque essas pessoas podem não vencer a eleição. Em segundo lugar, porque mesmo que a vençam, levarão a um outro desastre, e aí o elenco vai mudar. Outras caras aparecerão para gerir a massa falida pela segunda vez, deixada por eles. Legal. Bolívar, muito obrigado pela Prazer entrevista. muito grande. E obrigado você por ter acompanhado com a gente.